Boa noite. O tema do nosso programa de hoje é referente à prática de monopólio por grandes empresas nos dias atuais e também na época do rei Henrique VI. Na época do rei Henrique VI, existia o monopólio de prata e ouro dentro do reino. Todas as pessoas eram extremamente proibidas de retirar qualquer tipo de ouro, prata, qualquer material, seja moeda, vasilhas, bandejas, o que é bem interessante porque você fica pensando, por que essas pessoas resolviam tirar essas mercadorias de dentro do reino? Isso acontecia muitas vezes justamente pelo monopólio do rei. Ele gostaria de dominar tudo, não deixava nada com ninguém e as pessoas só poderiam fazer o escambo, que era chamado na época a troca de prata, ouro por mercadorias, através de licença do rei. Essa é uma prática que hoje trabalhamos com compra e venda. Naquela época, se não me engano, no século XV, as compras eram feitas dessa maneira. Então, qualquer pessoa que ousasse retirar qualquer material dentro do reino sem a anuência do rei, estava apto a receber qualquer tipo de sanção imposta por ele, já que ele era o chefe de Estado e impunha determinadas sanções a alguém que realmente desrespeitasse a ordem dele. Um outro ponto interessante a ser falado é referente às grandes descobertas de trilhas intercontinentais. Uma que teve uma grande notoriedade foi referente a de Cristóvão Colombo, que também no século XV se aventurou para conhecer essa trilha marítima para chegar à Índia. Infelizmente ele não teve um bom êxito por conta de piratas que eram saqueadores que ficavam em alto mar e também referente a grandes tempestades que fazia que o navio ou barco virasse em alto mar, perdendo todas as suas mercadorias. Porém, a situação mudou no século XVI, com um grande afluxo de prata saindo do México e Peru e indo para a Espanha, pois eles exploraram novos caminhos através de bússolas para levar essas mercadorias de maneiras seguras e fáceis. Mesmo com perigo constante, eles se aventuraram a levar através de mulas, camelos, cavalos e até mesmo nas costas de homens, tentando desviar dos piratas saqueadores e também de grandes tempestades. Nesse interim, surgiram novas descobertas, que foram as viagens ao Oriente Médio, trazendo novas pedras preciosas, perfumes e muitos temperos. Com isso, as pessoas conheceram uma nova trilha intercontinental, mesmo demorando muito até o Oriente. E com isso, todas puderam apreciar novas mercadorias, acabando com o monopólio do rei. Quando essas embarcações aportavam no porto, já existiam diversos barcos venezianos aguardando para carregá-las com perfumes, joias, muitos condimentos que vinham do Oriente Médio. E com isso, eles transportavam até o sul da Alemanha e vendiam para toda a Europa. Nessa história também entra Vasco da Gama, que em 1497 se aventurou em sua primeira viagem para descobrir mares africanos, voltando de lá abastecido e com quase 6.000% de lucro em sua primeira venda na sua primeira embarcação, a África. João Alexandre, é muito interessante isso, né? Já que hoje em dia grandes empresas, ou até mesmo as pequenas empresas, quando se aventuram em uma primeira vendagem, eles não têm esse aporte muito grande para ter um lucro, que hoje em dia 6.000% de lucro realmente seria uma boa colocação e ideia para surgir novos investidores, novas empresas. Dando continuidade à apresentação da nossa temática, né? É importante ressaltar que a expansão da atividade comercial dependia muito, era muito próxima, era muito ligada à oferta, à disponibilidade de metais preciosos, e as grandes navegações se tornaram importantes, não só pela necessidade da descoberta de novas fontes desses metais, mas também, principalmente, pela abertura, pela descoberta, pelo desenho de novas rotas comerciais. Com esse cenário, surgem as companhias de comércio, voltadas especificamente para esse tipo de atividade. Tais companhias se diferenciavam das tradicionais, pois apesar de realizarem as mesmas atividades, as novas companhias aceitavam situações mais adversas, como por exemplo, navegarem por mares desconhecidos, arcarem com custos e riscos maiores, incertezas do que encontrar, incertezas do que não encontrar. E assim, através desse monopólio, desse legado criado pelas companhias de comércio, né,
o que a gente pode chamar as primeiras SAs, né? Elas aumentavam muito os seus lucros controlando a oferta dos produtos que dispunham. E a SA, o que é uma empresa SA? A SA é uma empresa cujos sócios, os denominados acionistas, né, buscam essencialmente fins lucrativos e o seu capital é valorado em ações que podem ser renegociadas. A estrutura da atividade das companhias de comércio tinha que ser financiada de alguma forma, de alguma maneira, e os banqueiros surgem como vitais nesse cenário, como pontos chaves para poder desenvolver essa expansão comercial. A capacidade de financiamento dos banqueiros ditava a velocidade, o ritmo, o desenvolvimento, o nível de crescimento da expansão comercial. E nesse momento a gente repara que esse processo de desenvolvimento ele fica totalmente refém, ele fica totalmente atrelado à vontade, ao arbítrio do banqueiro. No fim da Idade Média, o banqueiro se tornou comum na Europa. Nas ruas, quando as pessoas chegavam com valores em ouro para trocar por produtos, era o banqueiro quem pesava as moedas, avaliava a qualidade dos metais, dava a sua autenticidade em troca de comissões. Assim, os banqueiros passaram a acertar depósitos monetários e, em troca, o banco emitiu uma espécie de certificado. Porém, quando os banqueiros perceberam que as pessoas quase nunca tiravam tudo que haviam depositado, ou seja, sempre havia um para circular, surgiu o famoso empréstimo com juros, o empréstimo bancário. E essa foi a base real para o enriquecimento dos banqueiros até o dia de hoje. Bom, no século XV, o Mediterrâneo Oriental era a principal rota de comércio entre a Ásia e a Europa, e Veneza mantinha o monopólio dessa rota. Então, ela era responsável praticamente por todas as mercadorias que chegavam das Índias. Isso foi incomodando alguns países da Europa, tais como Portugal, Espanha e França, que também queriam participar desse comércio com a Índia, mais ativamente. Foram então lançadas expedições por parte desses países, tentando traçar uma outra rota para as Índias. A mais famosa delas é a de Vasco da Gama, que traçou uma rota pelo sul da África, contornando a costa da África e conseguiu chegar nas Índias. Essa descoberta dessas novas rotas quebrou o monopólio veneziano, fazendo então com que os outros países conseguissem participar muito mais ativamente da vida comercial com o Oriente. Então esse período ficou conhecido como Revolução Comercial, período onde o comércio dava passos muito largos, o comércio fluía muito rapidamente e todos os países europeus participavam desse comércio com as Índias. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da desvalorização da moeda por parte dos reis na era medieval, né? Era um artifício muito usado para simplesmente obter mais lucro. Então, eles ordenavam que se usasse menos ouro na confecção das moedas. Então, se antes uma moeda de ouro precisava de 20 gramas de ouro para ser confeccionada, agora eles colocavam só 10 gramas de ouro na moeda e 10 gramas de outro metal qualquer para ela ser feita. Porém, mantinham ainda aquilo como sendo uma moeda de ouro. Mas o que acontecia? Essa uma moeda de ouro, com menos ouro na sua composição, acabava perdendo seu valor. Ou seja, se antes, com uma moeda de ouro, que tinha aquelas 20 gramas de ouro, você comprava um pão, agora não mais. Agora, com uma moeda de ouro, que tem só 10 gramas e 10 gramas de outro metal qualquer, você não compra mais um pão, você precisa de 2 moedas de ouro. Então, isso prejudicou muito a população, principalmente aqueles de renda fixa e aqueles que tinham uma renda baixa.